Eu comentei com a Helena agora que nós estamos fazendo uma classe de catecúmenos lá em casa e só o espaço é domingo às 4h30. E hoje um dos tópicos era predestinação. Então aí foi embora, né, o assunto, muitas dúvidas e tal. É um assunto que eu gosto bastante também. E então a gente acabou chegando um pouquinho mais tarde, mas é muito bom estar aqui. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 1. Nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 8. E em seguida nós vamos ler Atos 2, do 1 ao 13. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 2, do 1 ao 13. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, de Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? E alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra, meu Deus, e pedimos que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, ó Deus, abrir a nossa mente, ó Deus, para que possamos entender e aplicar a Tua palavra, meu Pai. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, por amor do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse texto muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele é muito mal interpretado, porque ele trata, base, e aqui eu não vou fazer nenhuma crítica, mas é um fato de que ele é base para muitas doutrinas acerca de dons espirituais. Né? Eu não estou nem falando que há os dons, nem que não é esse o ponto da nossa mensagem. O ponto é falar do texto. Então, como o princípio hermenêutico de análise do texto, nós temos que entender o que o autor quer dizer. Interpretação só tem uma, a do autor, não é a minha interpretação. Nós podemos aplicar a palavra de acordo com aquilo que nós entendemos, mas interpretação bíblica é só uma. Aquela que o Espírito Santo está falando. Isso é um princípio científico, hermenêutico. Né? É errado a gente falar assim, mas cada um tem uma interpretação. Então, se cada um tem uma interpretação, é uma mentira. Né? A interpretação de qualquer texto, ela só existe uma interpretação. A aplicação se faz cada um de acordo com o que convém fazer na sua vida. Então esse texto às vezes ele é muito mal compreendido porque ele vai falar de dons, e não é isso que o texto diz. Não é isso que o texto está falando. Então já algumas vezes que eu preguei aqui, eu sempre bato nessa tecla. Eu não sou
um conhecedor do grego, mal falo português direito, escrevo, quanto mais o grego. Mas sempre quando nós vamos preparar algum estudo ou alguma meditação, por tradição histórica, presbiteriana, batista, metodista, anglicano, se preocupam muito em fazer a construção do seu texto baseado, obviamente, no grego, para que nenhuma distorção haja em relação ao conteúdo da palavra de Deus, né? Então, no primeiro momento, eu gostaria de dizer que línguas estranhas, que o texto fala aqui, não tem nada a ver com línguas espirituais. O termo grego usado, empregado aqui, é glossa. Aí vem glossário e um monte. Então, glossa é idioma, é dialeto, é fala humana, né? Então, não teve nada de excepcional no sentido espiritual, de línguas estranhas. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar para que a gente consiga aplicar o texto e entender melhor esse texto. Então, o primeiro ponto é esse: o texto não fala de capacitação espiritual no sentido de dons específicos, ou de línguas, ou de profecias, ou seja lá o que for. E mais uma vez eu quero deixar claro, não vou entrar nesse mérito aqui, isso fica para um estudo, para uma pregação, para que a gente aborde de forma mais responsável e clara sobre esses aspectos. Mas eu gostaria de dizer que esse texto ele fala de algo extremamente especial. O Espírito Santo ele aparece, ele desce ali em Atos 2, no 50º dia após o sábado de Páscoa. Então esse é o dia de Pentecostes. Algumas tradições judaicas entendem ser a principal festa. Uns até dizem que foi nesse dia que Moisés recebeu as tábuas da lei. Então, para o judeu, tem um significado muito forte a festa de Pentecostes. E Jesus Cristo, em Atos 1, nós lemos agora há pouco, ele, se nós formos ler o contexto, ele fala para os discípulos todos: olha, vocês fiquem aqui em Jerusalém, vocês não se movam daqui até que venha sobre vocês o Espírito Santo. Na cabeça deles, e os textos deixam claro isso, eles não entendiam muito bem o que era isso. Vai vir o Espírito Santo. O Espírito Santo eles entendiam como o Espírito de Deus do Velho Testamento, que habitava em determinados indivíduos, não era na coletividade, mas determinados indivíduos se apossavam do Espírito Santo, o Espírito Santo se apossava desses indivíduos, e aí nós podemos citar vários: Moisés, Sansão, Davi, enfim, podemos citar vários, né? Pontualmente, não em toda a congregação. Então, na cabeça dos discípulos, poderia estar inserida essa ideia. Bom, o Espírito Santo vai vir, então deve capacitar a gente, mas por quanto tempo? Por que período que isso vai acontecer? Ou para fazer o quê? Né? Então, Jesus fala: vocês fiquem aqui e vai vir outro. Mais uma vez eu gosto de ressaltar o termo grego. Ele não usa outro no sentido de vai vir uma pessoa parecida comigo. Eu vou ali, mas a Helena vai ficar no meu lugar. Ele não usa esse termo. Ele usa um termo muito específico que eu estou indo, mas eu mesmo vou voltar. O Espírito Santo de Deus. Idêntico a mim, sou eu que estarei voltando e vou capacitar vocês para quê? Para anunciar o Evangelho do Senhor na Judéia, Samaria e até os confins da terra, até aqui o Sacomã. Né? Então, a palavra de Deus ela nos fala aqui em Atos 2, o fato que acontece é um cumprimento da profecia de Cristo, falando para os seus discípulos não se moverem, porque com as suas próprias forças a obra não seguiria em frente. Com as suas próprias ambições e poder, a obra não seguiria em frente, aconteceria como aconteceu com tantas outras confissões do mesmo período. Então Jesus fala assim: o Espírito Santo vai descer sobre vocês. E aí vocês vão entender o que vai acontecer. Então, Atos 2 fala da potência, ou melhor dizendo, da característica principal da Igreja de Jesus Cristo, que é a capacidade de anunciar o Evangelho. E aqui eu não quero falar de Igreja de Jesus Cristo como denominação ou instituição.
seja ela presbiteriana, assembleia, batista, seja lá, eu estou falando de igreja de Cristo como corpo vivo do Senhor Jesus Cristo, onde pertencem todos os que foram remidos pelo sangue de Cristo. Então, esse grupo de pessoas, no qual eu e vocês participamos, nós recebemos uma capacitação do Senhor especial, específica, para anunciar o Evangelho do Senhor. Então nós temos um ponto interessante, irmãos. Como que nós identificamos a Igreja de Jesus Cristo? Como nós identificamos a Igreja de Jesus? O que é uma igreja, o que deve fazer uma igreja que se diz Igreja de Jesus Cristo? E quando eu digo igreja, é óbvio que eu estou falando da coletividade, individualmente de cada um, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então nós somos a Igreja de Cristo e tem esse local aqui onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Então uma igreja, a Igreja de Jesus Cristo, primeiro ponto, ela é formada por pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Aí alguém vai me perguntar, mas eu já escutei que, como eu já escutei no seminário. No seminário assim que eu entrei, tinha muito pentecostal, e eu lembro que a primeira fala o nome dele era Paulo Maluco. Daí esse é o nome, né? Ele falava que ele morria por 3 coisas: pela pátria, por Jesus Cristo e pela Assembleia de Deus. Aí eu brincava com ele, falei, não necessariamente nessa ordem, né, Paulo? Acho que primeiro a Assembleia, depois a pátria e Jesus está lá no fim. Mas esse cara me fez uma pergunta interessante. Ele chegou para mim e falou assim, irmão, lá na tua igreja tem o Espírito Santo? Aí eu vi que era uma provocação, porque nos primeiros dias de aula, todos os professores perguntam para você, o irmão é da onde? Sou da igreja presbiteriana. Faz o que lá? Sou presbítero. Então todo mundo se apresenta. Então, um presbiteriano num seminário que não é presbiteriano, os caras já ficam, o que esse cara quer aqui? Né? Aí ele perguntou para mim no intervalo, lá na tua igreja tem Espírito Santo? Eu falei, não, irmão, não tem não. É sério, mas irmão, precisa buscar. Eu falei, mas buscar para quê? Buscar o Espírito Santo. Não, mas isso está na Bíblia. Eu falei, irmão, eu não leio a Bíblia tem uns 5 anos. O que o irmão vai fazer na igreja? Eu falei, não, eu acho que lá é gostoso, é um clube lá, eu me divirto com as pessoas e tal. E ele ficou me olhando assim, e falou, por isso que está aqui, é um herege, né? Mas eu fiz para provocar o cara mesmo, que aí ele ficava me olhando sempre assim. Aí como tinha o momento de louvor, e eu não tenho costume de bater palma, porque eu acho que é errado, mas desde pequeno, na minha igreja lá de Monte Sião, eu não fui acostumado, então eu não bato palma. Então, às vezes está o louvor, eu fico com a mão assim, cruzada, ou cruzo os braços e tal, e ele vinha para descruzar meu braço, porque disse que estava tendo um bloqueio espiritual. Essas coisas malucas, eu não sei de onde esse pessoal tira isso. Aí eu descruzava o braço e cruzava para trás. Então eu vivia numa constante provocação com esse camarada. Até que um dia ele me ouviu falando sério lá com uma pessoa a respeito de missões, ele ficou ouvindo e falou, isso depois acho que ele ficou pensando que eu era um herege 1 mês e pouquinho, porque eu não fiz questão nenhuma de falar nada com ele, eu deixei ele pensando mesmo. E aí depois de um tempo, ele me viu conversando com uma pessoa lá sobre missões, ele olhou e falou, irmão Douglas, mas você se converteu? Eu falei, como assim? Não, porque você falou que não lia. Eu falei, não. Aí eu expliquei para ele, irmão, é que você fez uma pergunta para mim que eu entendi a sua provocação. Então, assim, na minha igreja tem isso. Porque você sabe, na igreja presbiteriana a gente não dá muito valor para essas questões. A gente se preocupa mais com a profundidade do texto bíblico do que por experiências. Né? As experiências, eu disse isso a ele, e quero falar isso para os irmãos. As experiências, irmãos, por melhor que elas sejam, por melhor que as experiências nossas sejam, ou que as nossas intenções sejam, elas vêm manchadas pelo pecado. Então, às vezes, as pessoas vão buscar profecias em igrejas e tudo mais, mas a pessoa gosta tanto do fulano que ele acaba falando o que a pessoa quer ouvir. Mas não é algo demoníaco, os irmãos entendem? É uma coisa humana, o cara acha mesmo que está num êxtase e tal. Eu não estou dizendo que não haja, irmãos. Eu estou dizendo que a maioria das vezes é isso que acontece. E nós procuramos nos preservar desses problemas. Temos outros problemas 1000, né? Mas esse problema é um que nós não temos. Nós procuramos nos
pautar no que o texto, no que a palavra diz, e a palavra que transforma, que é a palavra de Deus. Depois da palavra vêm as experiências que nós podemos ter com Deus no nosso dia a dia. Mas o que eu queria colocar é que todos os crentes, aqueles que aceitaram a Cristo, são batizados no Espírito Santo. Porque é um princípio básico. Ninguém reconhece a Cristo como Senhor se antes Deus não deu aquele primeiro passo para depositar em nós o dom da fé. Quando Deus deposita o dom da fé, e quando você diz, eu aceito a Jesus, o primeiro passo quem deu foi Deus. Automaticamente o próprio Deus se incumbiu de transformar esse lugar cheio de pecado num santuário para o Espírito Santo habitar e dirigir a minha vida, e dirigir a sua vida. Então não existe um crente que não seja batizado no Espírito Santo. Pode até ter membros de igreja que não sejam batizados no Espírito Santo. Pode até ter pessoas que frequentam a igreja que não têm experiência nenhuma com Deus. Vem porque escuta a mensagem, age bacaninha, legal, isso me faz bem. É um outro erro. A mensagem ela tem que nos incomodar, que é a palavra de Deus, ela é santa. Ela nos incomoda no intuito de nós querermos melhorar sempre. Então esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos. Todo crente é batizado no Espírito Santo. Então um dia se algum pentecostal te encontrar na rua, algum irmão nosso, se te perguntar, você fala, sou meu irmão. Não faço igual eu fiz porque eu tinha um convívio com o cara, então eu consegui consertar. Mas eu sou, meu irmão, sou porque eu reconheço Cristo como Senhor, e isso não, minha racionalidade humana não alcança essa condição de imaginar que Cristo pagou pelos meus pecados, morreu numa cruz, e hoje eu tenho livre acesso a Deus. Minha condição humana não faz isso. Só é possível porque o Espírito Santo habita em mim. Agora, como nós alimentamos esse Espírito, isso também é uma outra questão que não vou abordar aqui. Mas assim, não é algo exterior apenas. Existem pessoas que têm um comportamento aparentemente muito bacaninha. Está aqui na igreja, prega, oferta, dá o dízimo, está em todos os trabalhos da igreja. Exteriormente parece que está bacaninha. Mas interiormente, o coração é orgulhoso. O crente, ele não tem espaço para orgulho. Não há espaço para um crente que tenha o Espírito Santo ter orgulho. Porque nós temos que quebrar essas coisas, moldar o nosso coração para agradar a Deus. O papel fundamental do Espírito Santo tem um escritor inglês chamado Packer, que ele diz o seguinte, que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. E aí você vai ler no livro e você descobre que um holofote, ele foca alguma coisa, ele foca um alvo. E o Espírito Santo, ele foca Jesus Cristo. Então, quando ele está na vida do crente, ele aponta para Cristo, falando, esse é o modelo que você precisa seguir. Não é desse jeitinho seu e falar, eu nasci desse jeito, eu sou assim. Você nasceu em pecado, então é obrigação tua agora buscar a santificação em Deus. E o ministério do Espírito Santo aponta para Jesus Cristo. E para uma mudança diária nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Se o irmão aqui não está conseguindo evoluir nas suas atitudes, é um problema sério. É um problema sério. Se as suas atitudes permanecem as mesmas de um ano atrás, ou de 2 semanas atrás, está errado. Não é isso. Nós não podemos nos conformar com aquilo que nós já sabemos, que nós entendemos, que nós fazemos. A nossa vida não anda, meus irmãos, porque nós somos chamados por Deus para servi-lo. E o filho, Deus vai tratando e vai dando uma moída. Às vezes você é tão moído, passa a vida inteira sendo moído, porque não quebranta o seu coração. É orgulhoso, é mentiroso, é presunçoso, acha que é melhor que todo mundo. E isso faz parte da nossa natureza. Não adianta eu dizer que a minha natureza não é assim. É óbvio que a minha natureza é assim também. Mas eu tenho que lutar contra isso todos os dias. Então nós precisamos não apenas externar que nós somos servos de Deus,
Mas internamente, nós precisamos ter um coração quebrantado diariamente pelo Senhor, através do seu Santo Espírito. E outra coisa importantíssima, que a partir de Atos 2, o Espírito Santo na vida do crente é constante, é até a sua morte. Não há mais essa... isso é fundamental na nossa teologia e na nossa doutrina. O crente verdadeiro não perde a salvação. O crente verdadeiro que foi batizado com o Espírito Santo não perde a salvação. Isso não é uma sessão espírita, que entra espírito, sai espírito, entra espírito, sai espírito. Não funciona dessa forma. A palavra de Deus nos deixa claro isso daí. Uma vez salvo, verdadeiramente salvo para sempre. Mas não é pelo mérito nosso, é pelo mérito de Cristo. E os cinco pontos do calvinismo, tem um que diz que é a perseverança dos santos, que quem persevera por nós é Deus. Quem persevera por nós é Deus. Que Deus te recompense com muitos anos de vida. Obrigado. Então, a salvação vem para nós, o Senhor Jesus nos escolhe e nós não perdemos a salvação. Nós não podemos confundir, que é um outro problema seríssimo nessa doutrina, é a má interpretação acerca da eleição. Eu fui eleito uma vez, então vou aprontar, vou fazer, no final das contas, Deus vai dar um jeito. Eu sinto te dizer que você não tem a mínima ideia de quem é Cristo, se você pensa dessa forma. Porque o verdadeiro crente batizado no Espírito Santo, ele não consegue viver no pecado, meus irmãos. Aquilo te incomoda, aquilo te atrapalha. Quem aqui já teve problemas com questões que você sabe que desagrada a Deus, aquilo você não consegue viver, aquilo vai te corroendo. Como aconteceu com Davi, quando Davi fala que até os ossos dele estavam se quebrando, enquanto ele não confessou o pecado dele a Deus. Então o verdadeiro crente, o verdadeiro salvo, batizado no Espírito Santo, esse não perde a salvação. O Espírito Santo não sai dele mais. Só vai sair quando nós estivermos na glória. Aí estaremos face a face com o Pai. Mas até lá, o Espírito Santo permanece em nós, direcionando os nossos caminhos, abrindo o nosso entendimento para entender a palavra de Deus. Quer coisa mais complexa do que a palavra de Deus? É só você fazer um exercício. Antes de você se converter, quando você lia, você entendia alguma coisa? Era difícil entender. Você lia, mas o que isso quer dizer? De repente você se converte, as coisas começam a ficar claras. Não é porque você ficou mais inteligente. Eu era burro, agora eu estou conseguindo ver aqui, é legal. Não, o Espírito Santo se apoderou de você, transformou a sua mente, que o apóstolo Paulo fala, a metanoia, a mudança de mente, transformou a sua mente e hoje você passa a ver sentido na palavra de Deus. E hoje você passa a ver sentido na palavra de Deus. Esse é um ponto importante da Igreja de Jesus Cristo, fundada a partir de Atos 2. Tem outras implicações, né? Ela não é fundada fora do tempo ali, mas no tempo presente, a organização Igreja de Cristo, capacitada pelo Espírito Santo, surge em Atos 2. Então, a característica dessa igreja, ela é formada por crentes batizados no Espírito Santo. E outra coisa importante, ela tem um padrão definido de doutrina. Não é algo assim, que um vem aqui e fala uma coisa, outro vem ali e fala outra coisa. As doutrinas das igrejas históricas, por exemplo, são doutrinas que têm 500 anos. E que antes disso, Agostinho de Hipona e tantos outros ficaram anos e anos e anos e anos formulando as doutrinas, olhando o texto, verificando se o texto ele está fora de contexto, se ele se encaixa. A gente acha que a Bíblia chegou para nós assim prontinha, e o Espírito Deus que mandou e veio. Não, Deus usou homens, pessoas, usou o seu Espírito Santo para capacitar essas pessoas para entenderem a Bíblia. Então nós precisamos ter em mente que nós temos um padrão definido de doutrina. Um padrão de doutrina. E esse padrão de doutrina, ele se baseia em
ensinar acerca de Jesus e de sua obra. Se a igreja não se propõe a falar de Jesus Cristo e da sua obra, ela não é uma igreja de Cristo. Ela é uma entidade filantrópica, ela é um clube, é uma ONG, uma OCIP, seja lá que diacho, mas não é uma igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, ela se pauta por apontar Cristo, sua obra, sua vida e demonstrar para nós, ou mostrar para nós, os modelos que nós devemos seguir. A igreja de Jesus Cristo, ela se pauta por isso. E uma coisa grave que nós vivemos na nossa igreja que eu digo, a igreja evangélica, é que a igreja hoje não está mais confrontando o pecado. Ela não confronta mais o pecado. E isso gera problemas seríssimos espirituais dentro da igreja. Que a pessoa apronta, mas nunca é chamada atenção. E não sou eu não sou eu que vou... Um dia uma pessoa falou assim para mim, mas se Deus não julga, quem é você para julgar? Eu falei, eu não sou ninguém, mas quem julga é a palavra. Se o texto diz, eu procuro seguir o que o texto fala. Eu não estou julgando ninguém, a palavra já está te julgando, que a sua atitude, seu ato está errado. Então se você quer discutir com alguém, discute com Deus, não comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Também se não acreditar em Deus é problema seu. Mas a questão básica é que a igreja precisa confrontar o pecado. Uma igreja que não confronta o pecado é uma igreja manca. Quantos dos nossos jovens que são orientados acerca de sexo, que é depois do casamento, que isso é bíblico? Quantos? A minha geração, nenhum. Eu não fui. Minha igreja não falava disso. E aí todo mundo achava que era normal, e é pecado. Mentir, roubar, não ter um comportamento adequado, coisas básicas e coisas mais sérias. A igreja não confronta. Agora nós estamos com um problema que não é novo, isso é coisa antiga, que é a questão da homossexualidade. As pessoas, para parecerem simpáticas, elas tendem a ficar com... Meu irmão, não tem o que fazer. A Bíblia diz que o ato homossexual é pecado. Mas ele não é mais pecado do que a mentira que eu falo, do que às vezes a raiva que eu tenho do meu irmão. Não é mais pecado do que isso. Obviamente que as consequências são diferentes. Mas o pecado é o mesmo, ele está em nós. Então a igreja tem dificuldade em chegar para um homossexual e falar. Algum amigo, algum colega nosso, eu vou perder a amizade. Tudo bem, mas não é que você vai falar para o cara, você vai para o inferno por causa disso. O cara não vai para o inferno porque ele é homossexual, vai para o inferno porque quem vai para o inferno é quem não tem Cristo. Né? Então esse é um ponto básico. Então nós precisamos apontar as coisas, nós precisamos falar, nós precisamos apontar que, olha, o ritmo de vida que você está tendo não está bacana. E a igreja precisa fazer isso. Nem que nós venhamos a correr o risco da pessoa não vir mais à igreja. Mas ela não vai vir mais à igreja porque, sabe, a gente falou a verdade. Então Deus vai cuidar, Deus vai tratar em algum momento, ou não vai tratar. Mas aí já não é uma questão nossa. A igreja tem que se preocupar em falar o que a palavra fala. Em exortar os nossos irmãos, porque a palavra nos exorta. Quando nós vamos ler um texto bíblico, ela precisa falar com a gente. Então a igreja precisa desse padrão definido de doutrina, que é apontar Jesus Cristo, ensinar sobre sua vida, sua obra. Ela precisa falar contra o pecado, porque isso desagrada a Deus. Se não desagradasse a Deus, Jesus Cristo não teria morrido na cruz. Então vejam a gravidade dessas questões e apontar os pecados. Apontar e, gente, vamos, não é fácil, vamos tentar por aqui e tal. A igreja precisa dar esse suporte para as pessoas mudarem de vida. Assim como eu mudei quando eu me converti e como eu creio que a maioria aqui, ou todos que se converteram, mudaram de vida. Você pensava uma coisa antes, hoje você pensa diferente. E aquilo que me chama mais atenção na eleição é que nós não mudamos a nossa vida simplesmente para merecer algo de Deus. É por amor a tudo aquilo que Ele fez por nós.
Nós mudamos, nós negamos a nós mesmos para agradar a Deus. Isso é lindo no Evangelho, meus irmãos. Um Deus amoroso, um Deus que cuida, um Deus que trata. E quando a gente se nega às nossas vontades, a gente está agradando a Deus com as nossas atitudes. Porque Ele não tem mais nada para nos dar, Ele já nos deu a salvação e a habitação do Seu Espírito em nós. Isso é muito importante para nós. E um último ponto que eu gostaria de destacar, e já discorri um pouco sobre ele nos pontos anteriores, é a questão da boa reputação. A igreja precisa ter uma boa reputação. A igreja precisa ter uma boa reputação. A igreja não pode ser conhecida como uma igreja que só pensa em dinheiro, ou uma igreja que não cuida bem dos seus membros, ou uma igreja que, os irmãos entendem, ela não pode dar motivos para que pessoas venham nos atacar. Não pode dar motivos. Com essa questão da homossexualidade, muitas pessoas estão de forma totalmente errada, alguns irmãos nossos, até por falta de conhecimento, fica julgando, não sei, está com demônio, está com não sei o quê. Meus irmãos, isso não tem nada a ver, não é isso. Isso é um pecado como outro qualquer, que desagrada a Deus e que é aprendido. Isso, a pessoa não nasce desse jeito, mas é aprendido. Ninguém nasce bandido, depois a pessoa vive. Então, às vezes nós vemos alguns debates, levam pessoas tão sem conteúdo para falar, e aí acaba levando a igreja para uma situação ruim, que ela é mal falada, mal interpretada. Então a igreja precisa prezar pela boa reputação. E a igreja somos nós. Né? Nós precisamos ter boa reputação. É difícil, meus irmãos. É difícil, porque às vezes você se confronta com algumas questões que você precisa definir aquilo que você quer. Se você quer honrar a Deus ou se você quer satisfazer as suas vontades. Então, ter boa reputação é um ponto crucial na igreja de Jesus Cristo. É um ponto crucial nas nossas vidas. A igreja de Jesus, ela vem durante 2000 anos. 2000 anos a Bíblia vem sendo discutida, debatida. A igreja tem sofrido os mais variados ataques, de todas as formas. Quem lê um pouco de história vê que até o ano 300 a igreja caminhou muito bem. Era uma igreja cheia do Espírito Santo. A partir do ano 300, quando a igreja passou a ser religião oficial de Roma, que entrou a política no meio, entrou o poder no meio, aí a coisa foi degringolando, né, as cruzadas e tantas coisas lastimáveis que aconteceram dentro da igreja. Mas o Senhor Jesus sempre preservou os seus servos para que a mensagem chegasse até nós. Preservou e usou a vida dessas pessoas. Nós não sabemos quando que Jesus vai voltar. Tem até alguns irmãos aí que se arriscam a ficar fazendo continha na Bíblia para... Um dia eu vi na internet, a lógica do cara é fantástica. Ele consegue calcular que mais ou menos no ano tal Jesus vai voltar. E ele faz palestra disso e fala na Bíblia e tudo mais, né? Uma bobagem, né? Porque não dá para saber. É igual... quem foi que me falou hoje, né, lá na classe de catecúmenos, a Vicky perguntou para mim, falou, Douglas, mas, por exemplo, no livro de Daniel, um outro assunto, no livro de Daniel, fala do ataque das Torres Gêmeas. Eu falei, do 11 de setembro? Eu falei, eu recebi esse e-mail também. Eu falei, mas filho, a Bíblia, o cara abriu aqui, ele pode falar o que ele quiser, não tem muito... Ele pega uma frase aqui, outra ali, ele vai juntando as coisas, aí dá lá 11 de setembro, até o nome, seu nome, se você quiser, você escreve lá o que você quiser, não tem o que fazer. Então, às vezes a gente se perde nessas bobagens e não se preocupa com o principal, que é se encher da presença de Deus para fazer a obra dele, saber qual que é o plano dele para a minha vida. Então, meus irmãos, nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Mas que até lá, nós aqui, Igreja do Sacomã, nós possamos nos capacitar, nós possamos buscar mais a Deus, nós possamos buscar estarmos mais cheios do Espírito Santo, para que as gerações que vierem lá na frente, elas tenham um impacto direto
na nossa devoção a Deus. Mesmo muitos não nos conhecendo, mas porque um grupo permaneceu firme na palavra do Senhor e dando exemplo aqui, pessoas daqui 50, 100, 200 anos vão usufruir dessa bênção assim como nós estamos usufruindo hoje por pessoas que Deus usou lá atrás e permitiu que a igreja permanecesse viva, intacta até os nossos dias. Que Deus possa nos abençoar e que essa palavra possa fazer diferença nas nossas vidas. Amém?